Olá pessoal do Pré-ENEM, muito bem-vindos ao canal do professor André, e esse canal eu fiz provisoriamente para trazer as aulas do Google Class. Eu tenho outro canal no YouTube, mas esse vai ser especial para as aulas que estaremos encaminhando para a plataforma. Ok? Eu dei uma vista já em todas as atividades, gostei muito das produções que vocês fizeram, alguns ali com um pouco de atraso, mas dá até para entender nesse primeiro período da quarentena do coronavírus, né? Porque vocês estão bem abarrotados de atividades. E nessa semana eu vou colocar a atividade com um prazo um tanto maior, porque vai ser uma semana de prazo, né? Teve a aula que eu postei sobre a Grande Depressão e a ascensão do nazifascismo, já é uma tarefa que vocês devem assistir, e eu vou refletir essa aula sobre a Revolução Russa. Vou passar uma atividade que vai ter em torno de uma semana de prazo para que vocês possam concluir, ok? Então, sem mais delongas, vamos para a aula. Revolução Russa e a afirmação do socialismo como modelo econômico naquele grande país que fica lá na... Pessoal, o slide que eu vou encaminhar, inclusive, juntamente com essa aula, aborda a situação social da Rússia no período anterior à Revolução, que vocês já mencionaram na atividade. Então, só para recordar, eu queria mostrar para vocês essa imagem que representa a população da Rússia, da cidade e do campo, sofrendo por puxar e carregar nas costas uma elite religiosa e burocrática sob o comando do czar, que chicoteia o povo de uma maneira muito violenta. Era um governo autoritário e autocrata. Nós chamamos um governante que não atende às demandas do povo, mesmo depois do iluminismo, de déspota, né? Os déspotas são governos autocratas, autoritários, que não dão voz ao povo, e a representação típica é aquela que vocês apresentaram na atividade, que foi o Domingo Sangrento. Uma manifestação pacífica que queria pedir ao czar, né, que olhasse mais para a população pobre, olhasse mais para a população da zona rural, né, e a população não foi recebida pelo czar. Há relatos que o povo que estava na frente do Palácio de Inverno cantava o hino do czar, né? Deus salve o czar, e mesmo assim eles foram fuzilados, né? Há uma centena de mortes, e a revolução de fato se torna viva na mentalidade do russo, porque se o russo foi à frente do palácio, pediu para que o czar causasse, digamos, uma transformação social na Rússia através de reformas, e o czar não quis ouvir, a única maneira de alcançar as reformas seria através de uma revolução. Então a gente percebe a afirmação de agremiações políticas que vão se fortalecer muito nesse período, com orientações muito relacionadas aos escritos de Karl Marx e Friedrich Engels. Essas agremiações, elas tinham distinções muito típicas, como os mencheviques, que eram elite ligada principalmente aos burgueses. Era uma agremiação que tinha uma aliança com a percepção de mundo conservador. Eles queriam a revolução, mas queriam uma revolução lenta e gradual, e uma revolução liderada pelas camadas dirigentes da sociedade, né? Já os bolcheviques era o povão, era uma agremiação que tinha como princípio uma revolução partida das camadas menos favorecidas, dos pobres, né? E a ideia deles era eliminar a possibilidade de existir empresas privadas na Rússia imediatamente após a revolução. Eles pensavam que a única maneira de acabar com as desigualdades seria realizar uma reforma direta nas corporações privadas. Então, esses dois principais grupos que se formaram nesse período da primeira tentativa de negociação, que foi o Domingo Sangrento, tinha uma liderança do Lenin. Lenin era um intelectual marxista muito famoso na Rússia. Ele já tinha uma boa fama quando discursava nas primeiras tentativas de revolução, mas ele foi perseguido. Ele precisou fugir da Rússia por volta dos anos de 1906, 1907 em diante. Ele começou a ser muito perseguido, e
a tentativa do povo negociar com o czar, com a sinalização do czar de ouvir o povo, foi malfadada quando o czar não permitiu que a Duma, que era o Congresso russo, continuasse se reunindo. Então, a população percebeu que o czar não queria de maneira alguma ouvir os interesses que o povo tinha. Outra manifestação também que merece destaque nesse período é o encouraçado Potemkin. Quando a gente for estudar, inclusive, a revolta da Chibata no Brasil, a gente vai ver que foi algo muito parecido. Foi um grupo de marinheiros que se revoltou contra os comandantes e tentou, a partir dessa primeira tentativa no mar de revolução, espalhar a Revolução Russa para todo o continente, mas eles não conseguiram, né? Foram também frustrados. Então, chega a Primeira Guerra Mundial. Se passam praticamente 8 anos da primeira tentativa de revolução. Em 1913, no 9º ano depois do Domingo Sangrento, a Rússia entra na guerra e é aquele horror. A Rússia não tem condições, não tem exército equipado, tem uma grande quantidade de soldados, mas não formam um exército fortalecido que consiga lutar contra a Alemanha e alcançar uma vitória. A Alemanha, lembrem, tem a melhor indústria em termos militares na época, então foram muitas derrotas. Com essas derrotas, o czar não teve condições de manter o poder. Então, quando há essa meio que hesitação do czar em manter o controle do país, a camada dirigente, os mais ricos, né, os mencheviques, eles assumem o controle do país e negociam com o czar a possibilidade dele abdicar. E finalmente ele abdica. Agora, professor, o que foi que causou essa grande sensação de inoperância por parte do czar e que ele veio a abdicar diferente do que aconteceu em 1905? Foram as mulheres. As mulheres russas, que eram a força de trabalho na Rússia nessa época, fizeram uma grande manifestação e nessa manifestação eles lembravam os 5 milhões de mortos que tinham já sofrido com a guerra, não só os soldados, mas também a população civil que morria de fome, né? E também elas reivindicavam melhores condições de trabalho. Essa grande manifestação foi realizada no dia 8 de março de 1917, inclusive em homenagem a essas mulheres, o dia 8 de março é comemorado o Dia Internacional da Mulher. E finalmente o czar é deposto. A deposição do czar permite que os mencheviques assumam o controle do país. Lembrem, os burgueses, né? A primeira proposta deles é uma proposta que entra em contradição com o próprio movimento, que é a continuação da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Kerensky, que era o líder, ele concedeu liberdade aos presos políticos. Então, inclusive, foi nesse período que o Trotsky voltou à Rússia e a Rússia permanece na guerra. A permanência da Rússia na guerra irrita o governo alemão, porque o governo alemão, que já estava também acumulando uma exaustão por aquela guerra, não queria que a Rússia continuasse. Então eles foram até a Suíça e negociaram uma forma de transportar o Lenin para a Rússia. Então Lenin volta à Rússia, financiado pelo governo alemão. O governo alemão sabia que Lenin chegando à Rússia, naquele momento, naquela atmosfera, ele iria com certeza realizar o sonho de revolução. Então, houve uma proposta e as propostas elas eram direcionadas à ideia de que a Rússia não poderia perder a sua grandeza, de que a Rússia deveria continuar na guerra, pois senão iria perder território, como o território da Ucrânia e os países bálticos, principalmente a Lituânia, que era um território que nessa época pertencia à Rússia, e se a Rússia saísse da guerra, ia alcançar a sua independência. Então, das vantagens da Revolução de Fevereiro, de março de 1917, é importante salientar que a jornada de trabalho foi reduzida, a anistia aos presos políticos foi concedida, e nós dizemos Revolução de Março também, porque o calendário era diferente do calendário gregoriano que nós usamos, havia uma diferença de dias, então para o nosso calendário é março, para o calendário da Rússia foi a Revolução de Fevereiro. Então, diante de tudo isso, Lenin chega. E quando ele chega à Rússia, ele vai para a rua protestar.
Ele vê a Rússia continuando na guerra, ele não quer que a Rússia continue no conflito. Então o Lenin faz uma proposta conhecida como Paz, Terra e Pão, as teses de abril. Todo o poder aos sovietes. A ideia era que a Rússia saísse da guerra imediatamente, voltasse suas atenções para o próprio povo. Lenin era um adepto total à filosofia do marxismo. A ideia de que a Rússia, os russos não deveriam lutar por um déspota ou por um governo que não se preocupava com o seu povo. Não deveria empreender guerra sem sentido e deveria simplesmente direcionar suas atenções para a própria população. Então, no final do ano, em outubro, para os nossos dias, o mês de novembro, a Rússia decide negociar a paz com a Alemanha, fazem um tratado chamado Tratado de Brest-Litovsk, e esse tratado permite que a Rússia saia da guerra. A Rússia perde territórios, mas a revolução de fato acontece. A primeira tentativa de negociar com a estabilidade do país é fechar as grandes empresas privadas e reabri-las como empresas públicas, transferir para a iniciativa pública todos os bens da iniciativa privada. Só que isso, claro, irritou profundamente os grandes proprietários de terra, os grandes proprietários de fábricas, que não queriam que aquilo acontecesse de maneira direta, incisiva. Então, se a gente for lembrar do que é a Revolução Russa, a gente vai perceber que é a transferência majoritária de empresas privadas para o setor público. Como a população ligada à burguesia não queria, que essas empresas privadas perdessem o controle dos seus proprietários, esses intelectuais foram em busca das grandes nações europeias no ano de 1918, depois da Primeira Guerra Mundial, e conseguiram arregimentar soldados e armas e tentaram realizar uma contra-revolução. Para abordar a Revolução Russa de uma maneira diretamente ligada ao nosso tempo atual, é importante que nós pensemos o socialismo que o Lenin propôs logo após a Guerra Civil Russa como um investimento maciço em gasto público no interesse de diminuir as desigualdades sociais. Nós no Brasil hoje estamos num momento bem atípico, economicamente falando, devido ao coronavírus, em que muitos empresários estão muito preocupados com a perda de capital que vão acabar sofrendo nesses primeiros dias de quarentena. Agora, é importante salientar que agora entra em cena um aspecto que o governo federal deve cuidar, que é o investimento público. Não há como lidar com a crise econômica do capitalismo sem que os governos eles instituam políticas de transferência de renda ou de facilitação ao crédito e à renda para as camadas menos favorecidas. Porque somente aquecendo a economia das bases, daquela base social, daquele grupo social menos favorecido, dando poder de compra para aquelas pessoas, dando suporte à saúde e à educação, essas pessoas vão poder fazer com que a engrenagem do capitalismo como um todo venha a girar. A gente via aqui na Rússia a concentração de renda na época do czarismo inviabilizava que as camadas menos favorecidas conseguissem ter um respiro social e eles viviam na extrema pobreza. Então o país como um todo sofria porque não havia esse equilíbrio da roda do capitalismo permitindo que todos tivessem condições de produzir e também de usufruir das riquezas que todo aquele sistema estava produzindo. Então nós temos um país muitas vezes que pode ser rico, mas um país que tem muitos pobres. O Brasil historicamente sempre foi assim, um país muito rico, mas com uma grande concentração de renda, Grupos ali majoritários tomando conta dos meios de produção e também tendo capital para esbanjar e para financiar grandes obras, mas uma grande parcela da população pobre, muitas vezes sem teto, sem terra, e essas pessoas só foram condicionadas à inclusão social recentemente, há 20 anos atrás. Esse processo começou a mudar quando o governo federal começou a fazer políticas de transferência de renda, de investimento no setor da saúde, no setor da educação, e isso faz com que as camadas menos favorecidas
possam ser atendidas e venham, olha o capitalismo aí como ele pode ser incluído numa política social. Essas pessoas pobres que estão ali aparelhadas pelo Estado vão ter mais poder de compra. A gente percebe que a economia vai ter condição de girar, porque as pessoas mais pobres vão ter acesso a serviços e também a renda e vão automaticamente fazer com que o setor produtivo, os grandes empresários ou os pequenos e médios empresários tenham condição de vender, pois eles vão ter mais poder de consumo. Isso lembra muito também a questão da abolição da escravatura pela Inglaterra, bem na época da Revolução Industrial. Por que os ingleses eram favoráveis ao fim da escravidão? Porque o escravo ele não tinha poder de compra, né? Então o capitalismo ele precisa entender também que quando você diminui a capacidade do poder de compra das pessoas, uma crise generalizada vem a eclodir. A gente tem no Brasil hoje um setor, né, de expansão em crédito, expansão em financiamento, mas há pouca preocupação com o gasto público. E a gente tem aí uma escala de 13 a 14 milhões de desempregados, 40 milhões de pessoas que vivem na informalidade. Então, como é que essas pessoas vão ter condição de fazer com que a economia gire, né? Então, por isso que a gente percebe o valor do gasto público. É preciso aquecer a economia, é preciso permitir que essas pessoas que estão desempregadas tenham acesso ao emprego para que elas possam, inclusive, fazer com que a economia gire e as crises financeiras venham ser evitadas. Então, a gente percebe que a Rússia é um bom exemplo. Claro, a gente vai perceber mais adiante com a afirmação da União Soviética que aconteceram muitas contradições nesse método de construção do socialismo na União Soviética, principalmente pelas atrocidades do Stalin, que foi um sanguinário ditador durante praticamente 40 anos governando a União Soviética. Mas é preciso que nós possamos abstrair as qualidades do sistema, pois ele é um sistema muito utilizado em muitas economias no mundo, inclusive, como exemplo, a gente tem o New Deal, que é a intervenção do Estado na economia, a inspiração é o modelo socialista. A gente tem o Brasil hoje, o Bolsa Família, o SUS, né, o Sistema de Educação Pública do Brasil, também são sistemas públicos, sistemas estatais que têm como origem a Rússia do período da União Soviética. Então, nós temos nos Estados Unidos um sistema privado de saúde, nós temos no Brasil um sistema único de saúde pública. Então, o que é que se parece mais com a União Soviética? O SUS, né? Um sistema público de saúde que tem como principal função causar o estado de bem-estar social, ok? Então, até a próxima aula, eu vou passar um encaminhamento de uma atividade e quero que vocês reflitam ainda mais sobre esse período tão interessante, tão importante da história mundial, Revolução Russa, nessa construção da União Soviética, ok? Tudo de bom.